A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais uma quarta-feira na nossa aula da Igreja Pentecostal Assembleia de Jesus Cristo. Estamos aqui com o cooperador Bruno, com o diácono Bruno, irmão Bruno, para ministrar mais uma aula para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Chegamos na lição de número 13, a última lição da nossa revista, essa daqui, o Cativeiro de Judá. Com essa lição a gente encerra a nossa revista do terceiro trimestre. A partir da próxima quarta, querendo Deus, nós estaremos na primeira lição do último trimestre de 2021, tá? Uma lição muito boa, muito importante. Vai falar sobre a vida, o ministério, a trajetória do apóstolo Paulo. Gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração, para começar a nossa aula de hoje com uma oração, para que tudo vá bem, para que tudo corra bem, para que as coisas caminhem no rumo que o Senhor Jesus deseja, que o Senhor Jesus nos orienta, tá? Tudo que começa com oração anda bem e termina bem. Amém? Oremos, Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua presença, de estarmos aqui em mais uma quarta-feira, Senhor, para aprender a Tua palavra, para ouvir o Teu falar, para entender o que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por tudo quanto Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer, Senhor, por todas as promessas, por todos os benefícios que Tu tens feito, Senhor. Não temos como Te agradecer completamente, Senhor, mas colocamos aqui, Senhor, nosso coração em gratidão a Ti por tudo quanto Tu tens feito na nossa vida durante todo esse tempo, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu nesse momento, Pai, visite os hospitais, Senhor. Visite as UPAs, as unidades de pronto atendimento, em que há pessoas, Deus, que estão sofrendo, pessoas que estão com seus filhos nessas UPAs, Pai, inclusive pessoas que nós conhecemos, Pai, que nesse momento estão com crianças lá, Senhor, sofrendo por problemas diversos, de pneumonia, febre, viroses, problemas de Covid, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que és o médico dos médicos, o médico por excelência. Os médicos hoje sabem o que fazem porque Tu capacitou a todos eles, Senhor. Então, baseado nisso, Senhor, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas fazer, Senhor, com que tudo isso, Deus, possa ser resolvido, possa transcorrer bem, Senhor. Essas pessoas possam ser libertas dessas doenças que as afligem, Pai. Queremos Te agradecer por tudo quanto Tu tens feito, Pai. Ser com os ministérios, os pastores, presbíteros, missionários, dirigentes, vice-dirigentes, Senhor, diáconos, diaconisas, Senhor, evangelistas, todos os ministérios que existem na face da terra, Senhor. Capacite a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos levar o Teu ID e assim o Teu Filho possa voltar, Deus. Ajude os desempregados, ajude os desabrigados, ajude os desalojados, Senhor. Ajude aqueles que estão sofrendo com as enchentes, aqueles que estão sofrendo com a seca, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com os terremotos, com os eventos climáticos, Senhor. Tenha misericórdia do nosso planeta, Pai. Ajuda o nosso povo, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já estamos com algumas pessoas online aqui. Eu não consigo ver o seu nome, certamente porque você ou não é inscrito no canal do YouTube ou não segue a gente no Instagram nem no Facebook. Então você segue a gente, IPAJC Santo Aleixo, eu vou conseguir ver você, interagir com você, dizer seu nome aqui na live, agradecer pela tua presença, mas daqui a pouquinho as pessoas começam a teclar aqui e a gente começa a falar com todo mundo, amém? Então a lição de número 13, a lição com data de 26 de setembro de 2021, a gente sempre antecipa uma quarta antes do domingo vigente da lição. 26 de setembro de 2021 vai falar sobre o cativeiro de Judá. E o texto áureo está no segundo livro das Crônicas, número 36, versículo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36 e o versículo 16, que diz o seguinte: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha para aí que coisa terrível. De tanto que eles zombaram dos profetas, daquelas pessoas que iam a cada dia levar a palavra, ensinar a palavra, falar exatamente aquilo que Deus ordenara ao teu povo, de tanto que eles escarneceram, de tanto que eles não levaram em consideração a palavra de Deus que estava sendo pregada pelos homens de Deus naquele momento, de tanto que eles escarneceram dos profetas, de tanto que eles desconsideraram tudo que Deus fazia naquele tempo, a taça da ira de Deus, o furor do Senhor subiu de tal maneira que não teve mais jeito. A justiça desceu. Isso para nós traz uma realidade muito próxima daquilo que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive tempos, vive momentos no nosso planeta em que cada coisa que acontece a gente se escandaliza, não é verdade? Coisas que hoje acontecem no mundo que você, há 10 anos, há 20 anos atrás, quando todos nós éramos mais jovens do que somos hoje, a gente via que
o que acontecia naquela época atrás nem se compara com o que acontece hoje. A gente vê hoje o que acontece no mundo e diz, meu Deus, isso nunca aconteceu antes. Como é que pode? E naquela época, lá em Judá, em Israel, aconteceram coisas que o povo causou e que fez com que a taça da ira de Deus se enchesse de uma forma que a justiça de Deus caiu. Para a nossa realidade, o que é que a gente tem a dizer hoje? Que vai chegar um momento em que a taça vai se encher e a ira de Deus vai cair e não vai ter mais jeito. É bom tomar cuidado. A verdade prática diz que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. A Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E tem um ditado por aí no mundo que diz que Deus é bom, que Ele permite que você plante qualquer coisa, mas Ele é justo. Ele só vai permitir que você colha aquilo que você plantou. Então, se você não está gostando do que você está colhendo, é bom rever o que você está plantando. O pastor Aguinaldo Betti sempre fala isso. É bom a gente olhar para onde a gente está jogando as nossas sementes, porque a gente vai ter que voltar por esse mesmo caminho para colher os frutos daquilo que a gente plantou. Isso na nossa vida em geral. Dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais, aquilo que ultrapassa a pessoalidade. Então é bom a gente prestar bem atenção nisso. Amém? A leitura bíblica em classe que eu quero fazer com vocês está no segundo livro dos Reis, capítulo 24, segundo Reis 24, vamos ler do 18 ao 20. Depois vamos ler ainda no segundo livro dos Reis 25, do 1 ao 10. Então, repetindo, segundo livro dos Reis 24, do 18 ao 20. E depois no mesmo segundo livro dos Reis, só que 25, do 1 até o 10. Amém? Eu vou lendo aqui, se você quiser me acompanhar pela Bíblia, você pode acompanhar, senão você vai escutando a leitura. Segundo Reis 24, versículo 18, diz assim: Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna. 19. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Versículo 20. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Agora, segundo Reis, capítulo 25, versículo 1. Segundo Reis 25, 1. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Versículo 5. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Versículo 6. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. Versículo 7. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. 9. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. Versículo 10. Todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então, foi um fato de completa destruição que aconteceu em Judá. Judá, para que você entenda, era a capital do Reino do Sul. Naquela divisão, o reino foi dividido em 2 partes. 10 tribos ficaram no Reino do Norte, 2 tribos ficaram no Reino do Sul. Uma mais acima, outra mais abaixo. Reino do Norte, Reino do Sul. No Reino do Sul ficou Judá e Benjamim. As duas formaram uma única tribo e a capital no centro, Jerusalém. Lá em cima do Reino do Norte, a capital era Samaria, né, que era a capital das outras 10 tribos. Quando os reis
que começaram a reinar nas duas províncias, você vai descobrir que em Israel, ou seja, no Reino do Norte, não houve nenhum rei bom. Todos foram maus, todos. No Reino do Sul, alguns foram bons, outros foram terríveis. Depois que Josias morreu, que foi quem a gente viu na semana passada, na aula da semana passada, os que vieram após ele não foram bons, foram reis péssimos. E chegou um ponto em que eles tiveram que fazer alianças com pessoas do mal. E essas alianças trouxeram consequências ruins. Para a nossa realidade, implica dizer que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente se associa, com quem a gente conversa, com quem a gente mantém relacionamentos, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ser julgado, punido, a gente vai ser complicado, eu vou colocar dessa seguinte forma, por conta das nossas escolhas. Então a gente vai ver hoje que Judá decaiu, Judá foi completamente destruída. Por quê? Por causa da teimosia do rei Zedequias. A teimosia de um rei fez com que todo um reino caísse. Olha como deve ser limpa, cristalina e imaculada a posição de um líder. Por causa de um líder mau, toda uma nação caiu e foi destruída. Por causa de um homem que não anda segundo os preceitos daquilo que Deus faz, tudo pode ruir. E infelizmente, quem está participante daquele ambiente, muitas vezes até sem culpa, leva na cabeça. Porque quando a justiça de Deus vem, ela não olha... Deus não toma o culpado por inocente. Também não toma o inocente por culpado. Se tem culpa, vai levar. Se não tem, Deus vai ter de misericórdia, né? Mas a Bíblia diz: misericórdia quero, não peço. A introdução diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada, ou seja, tinha como principal pessoa 4 reis. Jeoacás, filho do rei Josias. Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. O que a gente vai entender na lição de hoje? Que depois de tudo que aconteceu em Judá, que também era chamado de Reino do Sul, esses 4 reis vassalos, o que é vassalo? Vassalo é uma pessoa que está debaixo da autoridade de uma pessoa que é má. Ele é um lacaio, ele é uma pessoa que obedece às ordens sem nem querer saber se estão certo ou está errado. Mas se está errado, quero saber dele, ele não está mandando, eu vou fazer, eu sou fiel a ele. É a pessoa que é fiel ao que é errado. A Bíblia vai dizer que eles agiram de forma maligna, de forma perversa, dentro da organização que havia em Judá. E aí o último bom governador que havia, que era Josias, morreu e deixou o seu filho. Na verdade, ele morreu numa batalha, como a gente viu, né, junto com o faraó Nero, que era o rei do Egito. Ele morreu numa batalha e colocou o seu filho Jeoacás para ser o rei. Na verdade, morreu o rei, quem assume é o seu filho mais velho, alguém que ele indique. E a gente vai ver que Jeoacás praticou um monte de iniquidades, um monte de coisas erradas. Ele era vassalo do faraó Neco, ou seja, ele era escravo do faraó Neco. Ele impôs pesados tributos dentro de Judá. Por exemplo, o faraó Neco disse: olha, eu vou defender você. Eu quero formar uma aliança com você, mas você vai ter que me pagar. Ele disse: eu pago o que o senhor quiser. E aí sabe o que o faraó Neco pediu? 35 quilos de ouro e 3 toneladas de prata. Olha só, muita coisa, né? 3.000 quilos de prata e 35 quilos de ouro. E aí você vai ver que Judá não tinha essa riqueza toda. E como é que o rei, que era filho do rei Josias, Jeoacás, ia fazer isso? Ele tome a cobrar imposto, aumentar os impostos do povo para poder pagar aqueles que financiavam, que protegiam, que estavam ao lado do rei naquela guerra. Ele começou a cobrar impostos altíssimos e o povo não aguentava mais. O povo estava passando fome
mas tinha que pagar os impostos, porque quem não pagava o imposto era preso, seus bens eram apreendidos, seus parentes eram vendidos como escravos, e aí você só perdia. Ou você passa fome, ou você vende o que você tem para pagar um imposto ao povo, ou você não vai ter condições de ficar solto, você vai ser preso. E isso era uma coisa terrível que acontecia já naquela época. Hoje não é diferente. Se você não paga o seu imposto, a Receita vem, cobra multas altíssimas, o Tribunal de Contas vem e diz que você está devendo. Então tem um monte de coisa que hoje em dia acontece parecido com o que acontecia naquela época. A gente vai entender que enquanto Jeoaquim reinava, aconteceu a primeira leva de presos para a Babilônia. Os primeiros cativos foram levados presos para a Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos em 605 a.C. Nessa mesma época, até o profeta Daniel, que já vivia lá em Judá, foi preso e levado para a Babilônia. E aí começa a contagem dos 70 anos do cativeiro que Jeremias profetizou. Esse cativeiro terminaria em 586 a.C., quando Ciro reinava. A gente viu isso em 2 lições passadas ou 3, sobre Esdras e Neemias, lembra? Que Neemias chorando, Esdras na verdade chorando, e Ciro disse: o que é que você tem? Não sei o que, ele foi e liberou para ele fazer aquilo. Então, Jeoaquim ficou rebelde contra Nabucodonosor, disse: não, eu não quero mais servir Nabucodonosor não, eu tenho condições de ser mais forte do que ele. E aí, achando que podia se livrar, mandou uma revolução para ele, entrou em contato com caldeus, com sírios, com moabitas, com amonitas, que era um povo terrível, malvado, idólatra e bem assassino. E aí a profecia diz que por conta dessa rebeldia dele, por quê? Porque ele tentou interferir no plano de Deus. O plano de Deus era que o povo fosse tirado de Judá, de Jerusalém, levado cativo para que pudesse valorizar o que Deus havia feito nele e não se prostituir mais, se idolatrar mais. E a Bíblia vai dizer que Jeoaquim tentou intervir nisso daí. Deus disse: na minha vontade ninguém manda. E aí levantou um profeta, que foi o profeta Jeremias, que disse que ele morreria, que ele seria morto, arrastado como um animal para fora da cidade e não teria um sepultamento digno de um rei. E foi o que aconteceu. Jeoaquim morreu, Joaquim assumiu o trono. Com 3 meses que Joaquim reinava, foi o que aconteceu. Nabucodonosor invade Judá, faz o cerco a Jerusalém e leva presas 10.000 pessoas. E aí ele pegou quem nessa prisão? Os nobres, os artesãos, os ferreiros, as pessoas que trabalhavam. Pessoas que ele dizia assim: olha, eu quero aqueles que vão me servir de alguma forma, os trabalhadores, e aqueles das famílias mais ricas, porque eu quero ver a riqueza que ele tem, porque isso vai ser usado para mim, desculpem, lá na frente. E aí foi quando também foi deportado nesse meio Ezequiel, lembra do profeta do Vale dos Ossos Secos? Foi levado para ele, mas a profecia dele só seria iniciada lá em Babilônia, lá na frente. E aí Nabucodonosor também levou todos os tesouros da casa de Israel. Ele vai dizer que ele pegou os jarros sagrados, ele pegou as peças de ouro, ele pegou um monte de coisa. A gente lê isso lá no livro de Daniel, certo? Como Joaquim era rei, Jerusalém foi sitiada, ele foi deposto como rei. O que foi que Nabucodonosor fez? Eu não quero mais você como rei, eu vou botar outro rei. E botou um outro vassalo dele chamado Zedequias. Por quê? Porque ele queria alguém que estivesse na mão dele e não um rei que pudesse se revelar. E é o que foi que aconteceu. Zedequias também rebelou-se contra a Babilônia. E aí houve um novo cerco da Babilônia, e dessa vez durou 18 meses. Para você ter uma ideia, Nabucodonosor cercou Babilônia, não deixava entrar comida, não deixava entrar água, o povo começou a morrer. Sabe o que começou a acontecer? As mães começaram a vender os seus filhos para não vê-los morrer. Os filhos que morriam, elas cozinhavam aqueles filhos para comer junto com os outros que estavam vivos. Você consegue ler isso lá em Lamentações de Jeremias, certo? No capítulo 4, se não me engano, você vai ler isso daí. Quando diz que até as mães tiveram que comer das suas próprias entranhas, seus próprios filhos, para que não morresse junto com os outros. Então foi terrível a fome que aconteceu lá. Por quê? Porque Nabucodonosor cercou e disse: ninguém sai. Se alguém tentar sair, a gente mata. Quem tentava fugir, morria. Comida, não entra comida, eles vão se virar lá com o que tem. E chegou uma hora que começou a acabar a comida, a água não tinha mais, e o povo começou a morrer. E o que foi que ele disse? Ou vocês se rendem, ou vocês vão continuar morrendo. Foi quando o rei desistiu, foi morto, e aí ele colocou um terceiro rei chamado Gedalias, certo? Gedalias era
amigo de Jeremias, certo? E ele era pacífico, mas ele era ingênuo. A Bíblia vai dizer que o povo teve que fugir de lá, de Jerusalém, por um caminho alternativo e ir para o Egito, porque Nabucodonosor estava furioso com ele, porque ele novamente continuava a se rebelar com ele. Aí foi quando Jeremias foi levado cativo para o Egito, teve todo aquele problema lá, foi jogado numa cova, etc e tal. Amém? Então só para você entender a confusão que estava havendo em Jerusalém naquela época. E aí, ó, primeiro ponto vai falar sobre o declínio espiritual de Judá. Declínio, queda, até a queda espiritual de Judá. Nossa irmã Franciele, minha esposa, está dando aqui a paz do Senhor, povo de Deus. Nossa irmã Maria, a missionária Maria, está desejando a paz do Senhor para todos. Aqui no Instagram estamos com a nossa irmã Leda, nossa irmã Karina Carol está aqui com a gente no Instagram. Seja bem-vinda, irmã Leda, sejam bem-vindas, irmã Franciele, irmã Maria Barbosa. No Facebook tem ali algumas pessoinhas que eu estou vendo, mas eu não consigo ver a foto, eu não consigo ver porque você não é seguidora do Instagram, perdão, do Facebook da igreja. Mas vamos continuar. Primeiro ponto vai falar sobre as advertências dos profetas. O que foi que os profetas falaram para advertir o aviso que os profetas disseram para o povo, para que eles se orientassem. Olha, está errado o teu caminho. A Bíblia diz que não há nada que aconteça sem que Deus antes não revele aos seus. Foi isso que aconteceu na época de Judá. Deus sempre avisou que poderia acontecer se o povo continuasse a viver daquela maneira como havia vivido. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. A gente vai entender que vários profetas tinham predito, tinham dito já o que iria acontecer, tinham profetizado sobre a ruína de Jerusalém. Eles disseram, povo, vocês devem se arrepender, povo, vocês não podem continuar assim, a justiça divina está vindo, e se vocês continuarem, a justiça divina vai agir contra vocês, vai agir contra a cidade santa que é Jerusalém, vai agir contra o templo. Mas todo o povo não quis saber. Lembra muito a época que a gente está vivendo, né? A gente vive dizendo, Jesus está voltando, Jesus te ama, arrepende, volta-te ao Senhor, e o povo que nada, não sei o que, não é verdade? E aí chegou um ponto em que os profetas começaram a falar e o povo começou a não querer saber. E a gente vai ver que antes do exílio do povo de Judá, do reino de Sul, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Joel, Obadias, todos esses profetizaram que Jerusalém ia cair. Judá, tu vai cair se tu não se arrepender. Sabe quando várias pessoas chegam para uma pessoa e dizem, olha, Deus está mandando eu te dizer, e é da parte de Deus, e fala, e aquela pessoa não ouve, aí vem outra e confirma, vem outra e diz de novo, vem outra e confirma, e assim vai, a pessoa não dá ouvido, chega um ponto que Deus diz, para, eu já falei, ele não quis ouvir. Né? Tem algumas pessoas que são assim, Deus fala, Deus exprime o que quer, Deus diz que não quer que ande naqueles caminhos e as pessoas simplesmente fazem de conta que não é com elas. Quando Deus toma a atitude de agir, ai meu Deus, isso aqui não é assim que acontece? Infelizmente, é isso o que ocorre. A gente vai ver que o maior profeta que mais falou sobre o exílio que Judá viria a sofrer foi Isaías. Jeremias anunciou, acompanhou e ainda relatou, ou seja, Jeremias falou antes de acontecer, Jeremias participou quando aconteceu, porque ele foi levado cativo, e dentro do cativeiro Jeremias escreveu o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias foram escritas por ele. Você vai ver que o livro de lamentações de Jeremias é um clamor, é um choro contínuo por tudo que estava acontecendo. Se você puder pegar a sua Bíblia, ler numa tapada só, numa lapada só, numa tacada só o livro de lamentações de Jeremias, você vai ver que tudo que Jeremias se refere está falando do cativeiro, está falando daquilo que estava acontecendo, da tristeza dele em ver o seu povo, o povo escolhido por Deus, passando por tudo aquilo. A gente vai ver que Daniel e Ezequiel foram profetas que estiveram dentro do exílio babilônico. Foram profetas que viveram na época do exílio, foram profetas que atuaram dentro do exílio, que tiveram uma posição firme. E aí remete para os nossos tempos de hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como os tempos que Judá viviam, e no meio do tempo difícil, Deus sempre levanta alguém.
Deus sempre levanta uma pessoa como baluarte, como bandeira, como destaque para falar da justiça, para falar da vontade de Deus, para que o povo escute. Ah, mas o povo não quer saber, mas continue fazendo a sua parte. Sabe por quê? Porque Jeremias falou e o povo não quis dar ouvido. Jeremias só fazia chorar de tristeza, mas continuava falando. Isaías, antes de ser morto, ele falou, olha, vai acontecer, e o povo não quis ouvir. Morreu sem ver. Ezequiel, que estava dentro do exílio, que foi participante do exílio, que foi levado cativo no exílio babilônico, ele também passou por isso dentro, e ele sempre dizia ao povo, olha, está errado, isso daí não pode acontecer. A gente vai ver que um profeta no Antigo Testamento, ele não era chamado de profeta, ele era chamado de Nabi, que significa, na verdade, visionário, vidente, é a pessoa que tem uma visão daquilo que vai acontecer lá na frente. Era assim que era considerado um profeta naquela época, era um visionário, porque ele tinha uma visão de fatos que viriam a acontecer naquela época. E para que servia um profeta naquela época, como existe ainda hoje, para que serve um profeta ainda hoje? Para declarar os pensamentos, para declarar os conselhos, para declarar as vontades do Senhor, como? Com uma palavra ungida, com uma palavra divina. Para quê? Para uma situação específica. Olha, algo vai acontecer e Deus vai te revelar o que está acontecendo para que você não caia numa cilada, para que você tome uma atitude, para que você se conserte, para que você se prepare, para que você saiba o que vai acontecer. E assim você não venha a perecer, e assim você esteja preparado. É assim que Deus usava um profeta, um nabi naquela época, é assim que ele usa hoje. E a gente vai ver que antigamente os profetas da época de Jerusalém, eles contavam com três, vamos colocar assim, com três elementos, com três formas de atuar em comum. Primeiro, eles tinham experiência com Deus. E aí você vai ver à luz da Bíblia que Isaías tinha experiência no templo. Jeremias ele se assustou com a responsabilidade quando ele foi chamado. O que foi que Jeremias disse para o Senhor? Mas Deus, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Onde foi que Isaías foi chamado? Ele viu o quê? Os anjos. E o que é que os anjos diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então veja, os dois tiveram experiências no seu chamado. Isaías teve uma visão dos anjos. Jeremias chegou para Deus e disse, mas Deus, eu não sou falar, eu sou uma criança, eu não tenho experiência para levar isso à vontade. Isso à frente. O que é que isso traz para a nossa realidade? E eles, como homem de Deus, eles não se sentiam preparados, prontos para aquele desafio. E Deus se agrada quando a gente age daquela forma. Que é isso, irmão Bruno? O senhor está dizendo que Deus se agrada quando a gente é covarde? Não, eu não estou falando no sentido de se acovardar. Eu estou falando quando você diz assim, Deus, eu não tenho condições de fazer isso que tu estás passando. Eu não tenho. Aí Deus vai e diz, não é você, sou eu que vou te dar condições para você fazer a sua obra. Se você não tem, eu vou te dar condições para você fazer a minha obra. Jeremias, não diga eu não sei falar, porque onde eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás. Foi assim que aconteceu. Isaías teve uma visão, e o que foi que ele disse para Deus? A primeira coisa, ai de mim que vou perecer, pois eu sou um homem impuro, de impuros lábios, que habito no meio de um povo impuro. Olha aí, ele reconheceu as limitações e os pecados dele, a condição que ele vivia, o ambiente em que ele vivia. Deus, eu não posso porque eu sou errado, eu tenho feito coisas erradas, eu estou no meio de um povo que faz coisas erradas. Deus disse, não, você foi escolhido e separado, eu quero você. E Deus ele levanta ainda hoje homens, mulheres, que são compromissados com ele, que reconhecem que de si não tem condições de nada. Mas Deus diz, eu estou com você. Assim ele falou para Josué no passado, não te mandei, esforce-te, tenha bom ânimo, eu estarei com você. É assim que Deus faz. Os profetas naquela época, eles tinham uma convicção. Qual era a convicção? Eu estou diante de uma missão. Eu fui chamado para uma missão. Jeremias, ele era como um fogo consumidor nos seus ossos. Ele dizia, Amós dizia assim, Deus rugiu dentro de mim como um leão devorador. Olha a experiência que Jeremias teve com Deus. Um fogo está devorando meus ossos, é a presença de Deus. Amós, Deus rugiu dentro de mim como um leão, eu estou pronto, porque Deus me ajudou. E aí a experiência desses homens, o que foi que fez? Causou uma mudança na vida deles. Jeremias se sentia como uma criança. E o que foi que ele fez? O culto que está acontecendo é um culto de idolatria, está errado.
O paganismo que está acontecendo dentro do templo, dentro do povo, está errado. A Bíblia diz que a experiência foi tão grande, foi tão forte, que eles guardaram a data. Veja, Ezequiel, no 5º dia do 5º ano da deportação. Tudo isso ficou gravado lá da forma tão intensa como aconteceu. Os profetas naquela época, gente, para você entender, eles tinham um caráter de denúncia da injustiça. O pecado está oprimindo o povo. E eu estou aqui para dizer para vocês que isso não agrada a Deus. Vocês precisam entender, a consciência de vocês precisa acordar, precisa se abrir para que vocês entendam que Deus, Ele não está se agradando disso, gente. Acordem. E aí você traz para os dias de hoje. É a mesma coisa. Nós, como profeta de Deus, como homens escolhidos por Deus, como homens e mulheres chamados por Deus, nós temos a obrigação de abrir a mente das pessoas que estão envolvidas no pecado hoje em dia e dizer para eles, está errado. Deus está te dando uma oportunidade. Sai dessa vida. Vem andar por outros caminhos. O ponto estava tão crítico, estava tão absurdo, que Deus disse, eu vou mandar o meu juízo. E o juízo começou já no cativeiro. Quando o povo foi levado do cativo, começa ali. Dentro do cativeiro, muitas outras coisas terríveis aconteceram. Naquela época do Novo Testamento, o povo tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? A palavra escrita não havia. O povo precisava de um arauto, precisava que alguém dissesse para ele o que é que estava acontecendo, onde é que estava escrito, o que é que acontecia. E a gente entende hoje que qual é o verdadeiro poder da profecia. Assim como no Antigo Testamento havia um modelo bíblico que era o quê? Alertar para o futuro, denunciar o presente, dizer o que é que estava havendo, quais eram as mazelas sociais que estavam acontecendo, onde é que havia corrupção, onde é que havia pobreza espiritual, onde é que havia manipulação da religião, onde é que havia um falso moralismo, onde é que havia opressão dos pobres, minorias, opressão das minorias, onde é que tinha injustiça, onde é que tinha opressão maligna na sociedade. Tudo isso o profeta dizia, é ali, vamos combater. Hoje é o nosso papel. O crente de hoje em dia, ele tem, como é que eu posso dizer, se conformado com as coisas. Parece que o crente tem medo de falar a vontade de Deus. E é justamente isso que não pode acontecer. Nós precisamos agir de maneira diferente do que nós temos agido atualmente, para que o juízo de Deus não venha. E o juízo de Deus, ele, infelizmente, vai atingir a todos nós. Amém? Pastor Leonardo está assistindo com a gente, desejando a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe. Uma honra ter o Senhor aqui conosco na nossa aula. Segundo ponto, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Diz assim, o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Está lá em Jeremias 23, do 16 ao 17. A gente vai ver que durante todo o tempo em que houve as profecias, Jeremias ele sempre foi muito enfático, ele sempre foi muito crítico, ele sempre foi muito direto naquilo que ele queria dizer. A gente vai ver também que, à luz da Bíblia, Abacuque ele previu detalhes de como seria o exército da Babilônia e as estratégias de guerra. E Deus revelou para ele, e ele trouxe para o povo. E tem uma parte que ele fala, e eu anotei aqui, está lá em Abacuque 1, do 5 ao 11, em que ele diz que o povo tinha que olhar as nações, tinha que se maravilhar, tinha que admirar, porque Deus ia fazer uma obra que ninguém ia acreditar quando ela fosse contada. A Bíblia conta que o Senhor suscitou os caldeus, os caldeus que eram uma nação amarga, uma nação apressada, uma nação que andava pela largura da terra, ou seja, era um grande exército, dizendo que coisas terríveis e horríveis iam acontecer, cavaleiros iam vir, que iam voar como águias. Se você tiver a oportunidade depois, leia no livro de Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 11. A gente vai entender que durante o cativeiro babilônico, o ministério mais importante que aconteceu ali foi o ministério de Jeremias.
Começou aonde? Lá no reinado de Josias. Quando Josias começou a reinar, aconteceu o chamado de Jeremias. E esse chamado esteve ativo durante todos os 4 reis que tiveram depois de Josias. Lembra dos 4 reis que eu falei? O filho de Josias e todos os outros, que foram 4 reis maus. E a gente vai ver que o processo do ministério de Jeremias durou 5 reis. O rei Josias e os outros 4 que vieram a seguir dele. A gente vai entender que naquela época a liderança quis fazer coisas, mas que nem sempre a liderança está certa. Por que eu estou dizendo isso? Que nem sempre a liderança está certa. Jeremias, ele era uma minoria. E ele tinha razão. A maioria do povo estava fazendo errado. Inclusive a liderança. A liderança do povo de Judá naquela época estava levando o povo para um caminho incorreto, para um caminho que levaria eles para um erro absurdo e que eles iriam cair. E quem naquele momento esteve como boca de profeta, como boca de Deus naquele povo, sendo o único profeta de Deus? Jeremias. E ele era o único. Muitas vezes só ele falava. E o povo dizia: tu está ficando doido, Deus está se agradando da gente aqui, quando na verdade não estava. Eu tenho um tio que ele mora em João Pessoa, que ele diz o seguinte: toda unanimidade é burra. O que é que ele quer dizer? Quando você vê um grupo muito grande de pessoas concordando com uma coisa só, desconfie. Todo mundo concordando, peraí, tem alguma coisa errada. Claro que existem as exceções, claro que existem as regras para isso, né? Mas você vê, nem com relação à Bíblia, todo mundo concorda, não é verdade? Você vê, os crentes concordam com o que está escrito na Bíblia, embora hajam algumas heresias dentro do meio do povo de Deus, mas isso a gente deixa de lado, a gente coloca assim um pouco para o lado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se a gente for tratar da população mundial, você vai ver que muita gente não concorda com o que está escrito na Bíblia. Muita gente não aceita o que está escrito na Bíblia. E isso é um fato que a gente entende como uma diversidade, uma modificação daquilo que realmente aconteceu. A gente vai ver que Jesus citou as palavras de Jeremias, dizendo como é que ele podia ser contemporâneo até os dias de hoje. E ele diz assim, ó: pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, que eu anotei aqui, aos vossos... uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. A gente vai entender que tinha muita confusão no tempo de Jeremias entre o que era de fato a palavra de Deus e o que era falso. Tinha muita voz discordante do que acontecia ali. E a gente vai ver que muitos falsos profetas se levantaram naquela época, mas que Deus sempre falou que ele ia mostrar com quem ele estava de verdade. E tenha certeza, Deus sempre ele mostra qual é a vontade dele através de seus profetas. Amém? Nosso irmão Marcos está assistindo aqui com a gente. Seja bem-vindo, irmão Marcos, para a nossa aula de hoje. Terceiro ponto: motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Novamente, o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada, ou seja, eu quero, obstinação, liderança judaica, os líderes de Judá. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, ou seja, ela é reforçada, ela é consolidada por outros profetas. Dentre eles, Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A gente vai ver que foi culpa dos reis que naquela época havia, que Deus acendeu a sua ira e ele disse: eu vou ter que tomar uma atitude. E a atitude que Deus tomou foi permitir o exílio, o cativeiro, foi permitir que aquilo ali acontecesse. Amém? Deixe-me ver aqui. Estamos juntos, meu amigo. Paz do Senhor. A irmã Cristina está falando aqui comigo, dizendo a paz do Senhor. Pronto, desculpe, dei uma travadinha aqui, mas a gente já voltou, tá bom? Continuando, a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia.
olha para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, por que foi que aconteceu o cativeiro? Novamente eu repito, especialmente por causa da liderança. A gente vai ver que em todo o livro de Reis, o autor sagrado, o Senhor, deixa isso transparecer. Ele mostra pra gente que no momento de esperança frustrada com a reforma de Josias, que mostrava o problema da perdição, não estava no povo, estava na liderança. Porque os líderes estavam levando o povo para o buraco. E se o povo estava indo para o buraco é porque eles não tinham a consciência daquilo que tinham que fazer. Porque quem detinha o conhecimento, quem tinha o poder de modificar, não quis modificar, ensinou ao povo errado. Então o povo foi pelos caminhos porque não tinha noção que aquilo estava errado. E aí, Miqueias diz isso. Miqueias continua. Se você ler, eu anotei aqui, Miqueias 3, do 9 ao 12, Miqueias fala que os chefes dão as sentenças por presente, os sacerdotes ensinam por interesse, os profetas adivinham por dinheiro, se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal vos sobrevirá. Sabe aquele povo que diz assim, por exemplo, aquilo que Deus, por exemplo, ligou na terra está ligado no céu, tudo que pedistes crendo receberei. Sabe que lê o texto, mas não lê o contexto? Que diz, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado, que não possa ouvir, coisas desse tipo, e o povo acreditava naquilo porque eram palavras boas que massageavam o seu ego, mas na verdade o que Deus estava querendo é que fosse provido o juízo para eles. Jeremias também disse assim, olha, a liderança é quem está fazendo o povo perecer. Tem uma parte lá em Jeremias 2,8 que ele diz assim, onde é que está o Senhor? O que trata a lei não me conhece. Os pastores prevaricaram. Os profetas profetizam por Baal. Andam por caminhos que não têm proveito nenhum. Vocês estão fazendo tudo errado. E Jeremias chorava dizendo isso. E aí a gente vê que vários avisos foram feitos. Elias lá atrás falou. Os profetas escreveram sobre o pecado da idolatria. Tira Deus do lugar dele. Entroniza Deus, criado pela imaginação humana. Derramamento de sangue inocente, os reis praticaram. Manassés mesmo matou Isaías e mandou serrar Isaías no meio. Vários profetas não observaram a forma como deveria ser, com que Deus deveria agir naquela época. A irmã Cristina está falando aqui comigo, eu não consigo ver o que é. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que a irmã Cristina está falando. Não consigo ver, não. Eu não consigo escutar áudio agora, irmã Cristina. Eu espero que a senhora esteja conseguindo me assistir. Tá bem? Se a gente consegue assistir pelo Instagram e pelo YouTube também. E a gente vai ver que a rebeldia era tão grande no meio de Israel, que quando Deus mandou Jeremias registrar no livro as profecias, e aí Baruque, que era ajudante dele, leu o conteúdo na porta do templo, teve tanto temor entre os príncipes, mas o rei não teve medo. Mandaram Jeremias e Baruque se esconder. Olha, o rei não gostou do que vocês escreveram, é melhor vocês se esconderem. Veja que coisa terrível. O povo em si ouviu a palavra e se converteu, mas o rei, o principal, ele disse, não gostei do que esse homem disse não, manda matar. E aí o povo correu e se esconde que o rei mandou se matar. A Bíblia vai contar, lá em Jeremias 36, que quando eles estavam lendo 3 ou 4 folhas do livro, o rei com um canivete cortou e lançou o livro no fogo. Não teve medo disso. Então você vê o quanto era desprezada a palavra de Deus naquela época. E hoje em dia a gente vê de uma forma muito parecida que o homem ele não tem medo do juízo de Deus, porque continua fazendo coisas terríveis a cada dia. Amém? O ponto 2 vai falar sobre a obstinação, ou seja, a vontade firme de Zedequias e a sua queda. Começa com a teimosia de Zedequias. Diz assim, Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra
do Senhor. A gente vai entender que Zedequias ele foi o último rei de Judá antes do exílio babilônico, tá? Que fique bem claro. E ele, mesmo ouvindo o que Jeremias disse, ele não quis saber, ele não entendeu, ele não deu ouvidos. Não discerniu que o tempo de Judá tinha chegado no fim. Disse, ó, Judá vai para o cativeiro. Vai nada, isso é conversa desse profeta. Esse profeta não profetiza para ninguém. Naquela época, Babilônia era a potência mundial, era o maior exército que havia, e a profecia dizia que Babilônia ia invadir, ia destruir. Ele não acreditou. Ele achou que era mentira, ele achou que era conversa. Ele disse que nada, eles vão poupar a gente é uma nação enfraquecida. A gente é uma nação que uma rebeldia facilmente ia ser sufocada. E aí ele cometeu vários erros. Ele fez, como diz a história, ouvido de moco, sabe? Como se ele não tivesse nem aí, não estava disposto a ouvir a palavra de Deus. Ele quebrou o juramento que Deus fez. Ele tentou fazer com que o profeta ficasse debaixo das suas ordens. Olha, você vai ter que profetizar o que eu mandar. Você não pode falar isso não, porque você vai assustar o povo. Você está pensando o quê? Não, eu sou o rei. Quem manda sou eu. Eu estou aqui. E Jeremias disse, não, você pode até me matar, mas Deus vai levantar outro profeta e outro profeta vai falar a verdade. E aí traz para nós a realidade que como nós devemos ser hoje em dia. Não se importar com os poderosos. Deus mandou falar, fale. Tem gente que diz assim, eu vou falar isso para um pastor. Deus mandou, outro vai levar para casa. Levar para casa o que não é teu é roubo. E aí tu vai desagradar a Deus para não desagradar o homem, minha gente, pelo amor de Deus. Para. Chegou o tempo da gente mudar as nossas visões, que atualmente estão bem deturpadas por conta de algumas coisas. Amém? Segundo ponto, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta. Razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensaram na hipótese de serem quase aniquilados. O que é que acontece? Já havia da parte de Deus a determinação de que o exílio, que Judá, seria levada pelos babilônicos. Não é isso? Aconteceu isso. O profeta chegou para ele e disse, olha, Judá vai ser levada cativa, Judá vai ser presa. E só tem uma maneira do Senhor se salvar. Qual é essa maneira? Se renda. Se renda porque Deus está no controle. Sabe quando a situação chega diante de você, da parte de Deus, e Deus diz assim, você tem que fazer exatamente como eu estou mandando, e você, que nada, Deus, eu não vou fazer isso não. Eu não aceito isso. Aí Deus diz, aceita não? Então faça o que você quiser. Você faz e paga o preço. No final você quase morre. Chegando no ponto que você diz, meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? Foi o que aconteceu com Zedequias. O profeta chegou para ele e disse assim, Zedequias, o juízo de Deus vai vir, e o juízo de Deus vai ser exílio. A Babilônia vai entrar, vai invadir, e o que é que você faz? Se renda. Porque se você se render, nada vai te acontecer. O rei vai lhe levar preso e você continua vivo. O meu Deus vai me ajudar. Mas Deus está te dizendo, criatura, que é para tu se render. Não aceito. Foi o que aconteceu, quase morreu. Religiosidade é o que tem matado muitos crentes hoje em dia. Aqueles crentes que ouvem, mas que não aplicam. A Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muita gente que a gente vê hoje em dia pensando que porque existe um trecho da Bíblia que diz, por exemplo, o Salmo 91, 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Aí ele começa a andar em aglomeração, não usar máscara, viver sem lavar as mãos, não quero tomar vacina porque Deus vai me proteger e tudo. Aí no final, paga o preço. Ai, mas Deus não me protegeu, eu fui atingido. Gente, pelo amor de Deus. O Salmo 91, ele começa dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Quando é que 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido? Quando você habitar no esconderijo do Altíssimo, e quando a sombra
do Onipotente fizer você descansar. Então é uma sequência. Isso aqui vai acontecer quando isso aqui acontecer. Se isso aqui não acontecer, isso aqui não vai acontecer nunca. Salmo 91:1, Salmo 91:7. A palavra de Deus ela é muito clara nisso, gente. E é isso que a gente precisa se apegar. Se apegar. Deixa eu usar outro exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus não for o teu pastor, tudo vai te faltar. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. O que é nada? Não vai faltar lutas, mas também não vão faltar vitórias. Não vai faltar problemas, mas não vai faltar Deus para te ajudar a andar de cabeça erguida e a lutar pelos problemas. Tudo você vai ter. Todo tipo de coisa. Deus vai estar com você em todos os caminhos. É isso que o povo de Deus precisa entender. O povo de Deus precisa entender que a palavra de Deus, ela, quando ela é enviada, ela vai e produz o objetivo pela qual ela foi enviada. É isso que a Bíblia diz, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra a divisão da alma, divisão do espírito, apta para discernir os pensamentos, apta para discernir as intenções do coração. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela age dessa maneira para que nós possamos entender que a vontade de Deus ela é essa, a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável para as nossas vidas. Amém? Terceiro ponto, Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento. Até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. O que é que a gente vai entender? Os babilônios, eles conquistaram, os babilônicos, o povo de Babilônia, eles conseguiram conquistar as nações de uma forma que nunca antes tinha acontecido no mundo antigo. Nada conseguia derrotar eles. Todo o exército que eles lutavam, o exército perdia, os babilônicos venciam e ficavam cada vez mais fortes, porque incorporavam para dentro do exército dele aqueles exércitos inimigos. O que é que os babilônicos queriam? Se tornar senhores do mundo. E eles podiam fazer isso, não somente pela grandeza do exército deles, mas por conta da instituição sólida que eles tinham. Eles eram autossuficientes. O poderio babilônico cercava, invadia, destruía tudo o que eles passavam pela frente. Inclusive Jerusalém passou por isso. Jerusalém virou cinzas e virou lembranças. E essa destruição ela foi profetizada e permitida por Deus. A Bíblia vai dizer, lá no 2 Reis 24:3, assim, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que tirou de diante da sua face. A gente vai ver que os assírios invadiram, os egípcios invadiram, Babilônia invadiu 3 vezes. E aí chegou o ponto em que Jerusalém foi completamente destruída. 18 meses o exército ficou lá acampado. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Os alimentos acabaram, os animais que lá haviam foram comidos. E aí chegou o ponto do povo começar a comer os próprios filhos. E como eu disse no começo, você vai poder ler isso lá no livro de Lamentações. Me parece que no capítulo 4 diz isso, que as mães estavam comendo os filhos e vendendo os outros. Os filhos que morriam eram cozinhados e comidos. Veja que situação terrível. Cabeças de animais eram servidas. As pessoas não tinham mais o que comer. 1 ano e meio a cidade cercada, ninguém entra. Se alguém tentar sair, a gente mata. E ninguém entra com nada. Acabou tudo dentro da cidade. Foi uma coisa terrível. Deus fez várias tentativas.
de fazer com que o povo acordasse daquela realidade e entendesse que não era aquele o desejo dele. Ele queria, pelo contrário, ele queria que o povo se rendesse a ele, fazendo com que com que o povo voltasse o seu coração, fazendo com que eles voltassem a seguir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De todo o seu entendimento. Mas o povo não quis saber. O povo, infelizmente, preferiu não dar ouvidos. E aí pagaram preço. Foi aquilo que a gente começou na nossa lição, dizendo que tudo que o homem planta, ele colhe. O homem plantou rebeldia. Terminou acontecendo o que aconteceu. Amém? Está conosco também nosso irmão Carlos. Seja bem-vindo, meu querido. Um prazer ter o senhor aqui na nossa aula. Segundo ponto, e a gente já está quase acabando, só tem mais um ponto, diz assim: a matança e cativeiro, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riquezas de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto, olha aí o que eu acabei de falar, que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Você vai ler isso lá em Lamentações 4, do 3 ao 10. Tá? É um livro bastante triste de tudo que aconteceu, mas que vai trazer a história retratada por Jeremias daquilo que acontecia. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim: Jeremias era o profeta chorão. Por que Jeremias era o profeta chorão? Porque ele via o seu povo sofrendo por algo que tinha acontecido e que poderia ter sido evitado, mas o povo não quis. É exatamente isso que aconteceu. E é o que a gente vê muito acontecer hoje em dia. A gente vai levar Jesus, a gente vai pregar Jesus, a gente fala do amor de Jesus e o povo diz o quê? Não quero. Quer aceitar Jesus? Não. Mas Jesus quer mudar a tua vida? Não quero. E aí vai chegar um ponto em que Deus vai dizer assim: mas eu quero fazer algo pela tua vida. E o povo: não, não quero. Terrível, não? Foi isso que aconteceu no passado. A gente vai ver que dentro desse tempo, muitas, digamos assim, muitas desgraças aconteceram no meio do povo de lá. Como você viu, né, o livro de Lamentações de Jeremias, ele descreve cenas deploráveis que aconteceram justamente por conta da rebeldia do povo, da teimosia dos seus líderes. E hoje em dia nós ainda sofremos, porque nossos irmãos são rebeldes e alguns de nossos líderes, eles são cegos para o que a palavra de Deus diz. Graças a Deus que Deus tem levantado um povo que tem buscado orar, se consagrar, estudar a palavra e buscar entender a vontade de Deus, para que para nós que tomamos esse posicionamento haja uma esperança. E é o terceiro, para a gente finalizar, vai falar sobre a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Então a esperança que Deus traz para a gente é de um mundo melhor. Hoje a gente vive num mundo terrível, com tanto pecado, com tanta coisa ruim, não é? E o povo tinha uma esperança naquela época, tinha uma esperança que tudo aquilo mudasse, que tudo aquilo fosse diferente, que tudo aquilo acontecesse de uma maneira melhor, que o povo saísse daquela situação. E aí quando todo mundo achou que não tinha mais chance, que não tinha mais jeito, Deus usa Jeremias para levantar uma palavra profética para o povo. Está lá em Jeremias 29:11, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No final, igreja, Deus sempre tem o melhor para nós, e o fim é sempre aquilo que a gente deseja.
Deus ele sempre quer trazer para a nossa vida um algo melhor, um algo grandioso. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou torto, pronto. Ele sempre quer trazer para nós um algo grandioso, um algo maravilhoso, um algo glorioso. Cabe a nós querermos, cabe a nós buscarmos, cabe a nós confiarmos no Senhor. Deus ele sempre tem o melhor para mim e para você. Não é diferente hoje o que Deus tem guardado para o seu povo. Se a gente se mantiver firme, fiel a Deus, Deus pode livrar a gente. Ele desejou livrar Judá, Judá que não quis. Então é preciso que nós queiramos fazer a vontade de Deus. Amém? A conclusão diz assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, é porque Ele tem sido misericordioso, bondoso, grandioso, gracioso para conosco. Amém? Quero aqui agradecer por você, por mais um trimestre estar com a gente. Se Deus quiser, quarta-feira que vem nós estaremos aqui no quarto e último trimestre, estudando a vida, o ministério e os ensinos do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Amém? Quero aqui te agradecer pela aula, que você esteve aqui com a gente desde o começo. Que Deus te abençoe, te proteja, que Ele consiga resolver os teus problemas, o que você está passando aí, o que você tem pedido a Ele, Ele sabe e Ele vai entrar com providência. Tá bem, minha irmã, tá bem, meu irmão? Que Deus te abençoe também, te dê graça, sabedoria, misericórdia e faça o melhor nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Quarta-feira, se Deus quiser, se estivermos vivos, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo. Tá bom? Paz do Senhor, uma boa noite.